Não, ele falou que você era bonita. Não, porque a gente era parecida. Quem tem chance de ficar traumatizada? Se eu falar que você é mais bonita que ela, você não vai ficar traumatizada, mas ela vai. Oi, gente! Continuando o nosso Outubro Rosa, eu tô com mais um convidado super especial, Dr. Rafael Calix, mas eu vou deixar que ele se apresente. Olá a todos, meu nome é Rafael Calix, oncologista clínico, e como eu colaboro muito com o Instituto Oncoguia, com informações, aí acho que eu fui convidado hoje para tentar ajudar a esclarecer algumas dúvidas. Como estamos no Outubro Rosa, a gente não vai falar de prevenção, que esse assunto a gente já falou aqui no canal esse mês, mas a gente vai falar dos tratamentos do câncer de mama propriamente ditos. Vamos lá. Então, como é que tá aqui no Brasil? Como é que tá o tratamento de câncer de mama? Então vamos separar um pouquinho. Quando a gente fala em tratamento de câncer de mama, você tem que falar de câncer de mama precoce, né, que acabou de ser diagnosticado numa fase precoce curável, ou do câncer de mama metastático, que é uma doença disseminada, né? E às vezes você diagnostica e no momento do diagnóstico a paciente já tem câncer disseminado ou metastático. Então a gente teria que separar essas duas conversas, mas além dessa divisão de doença localizada ou precoce e doença metastática, a gente tem que classificar ou subclassificar o câncer em três grandes grupos. Um chama receptor hormonal positivo, o outro chama HER2 positivo e o outro chama triplo negativo. Então, você divide em dois primeiro e cada um desses dois grupos você divide em mais três. E aí a gente tem que falar nessas combinações. Mas vamos lá. De novidade, primeiro, eu vou falar bem rapidinho de doença precoce, que eu sei que o tema que você queria discutir mais é doença metastática. Mas de doença precoce, o que a gente sabe? A gente sabe que o tratamento pode começar com um tratamento que a gente chama de sistêmico, que vai para o corpo todo, diminui o tamanho de tumor e depois você opera com uma cirurgia menor. Quimioterapia. Quimioterapia ou hormonioterapia em alguns casos, ou terapia anti-HER2. Isso quem define é aquele subgrupo de câncer de mama, tá? Então a gente sabe que a gente pode começar assim, ou a gente pode inverter. Em alguns casos onde o tumor já é pequeno em relação à mama, que já dá para fazer uma cirurgia que a gente chama de conservadora, ou seja, uma cirurgia parcial da mama. Que foi você começa pela cirurgia e depois você complementa isso, em alguns casos só com hormônio, em alguns casos com terapia anti-HER2 com quimioterapia, em alguns casos só com quimioterapia. E o que determina isso? O subtipo do tumor. Aquele subtipo é muito importante. Qualquer mulher que tem um câncer de mama tem que conversar com o seu médico e perguntar qual é o meu subtipo de tumor. Eu tenho tumor receptor hormonal positivo, eu tenho tumor HER2 positivo ou eu tenho um tumor triplo negativo, porque isso vai determinar se você tem ou não tem uma terapia-alvo disponível. Então o que existe de novidade, vamos dizer assim, hoje em dia? A gente tem cada vez mais ferramentas ou medicamentos para alvejar aquela proteína HER2. Então a doença HER2 positiva, que antigamente era uma doença extraordinariamente grave, muito agressiva, etc., pelo fato de termos hoje a disponibilidade de mais de uma droga contra essa proteína, se tornou, na verdade, um câncer extremamente tratável e extremamente curável. Então a gente está conseguindo usar, às vezes, 2 anticorpos, 2 terapias-alvo contra isso, junto com uma quimioterapia, e está conseguindo reduzir o tamanho dos tumores, até derreter o tumor inteiro, em alguns casos. Depois se opera com uma cirurgia muito menor, né? Então esse duplo bloqueio anti-HER2 já é aprovado no Brasil, mas lamentavelmente não está disponível na saúde pública. É isso que eu ia te perguntar. É tudo bonito, né? Mas todo mundo tem direito a isso? Então, não todo mundo tem acesso a isso, lamentavelmente. Esse é um problema do sistema de saúde como um todo no Brasil, que tem 2 sistemas de saúde, na verdade. Um que é privado e um que é público. E o público, lamentavelmente, é demorado em incorporar medicamentos. Bom, o que teve na ASCO em relação à doença metastática ou doença disseminada, que é o que você mais queria conversar? Que me interessa bastante pra mim e pra quem assiste meu canal, que a gente fala de câncer de mama metastático. Maravilha. Então, um trabalho importante que foi apresentado é o seguinte. Existem uns 8 ou 10% talvez dos cânceres de mama que são consequência de uma predisposição genética hereditária, tá? Então, ou a mãe ou o pai passaram genes com uma alteração genética para o filho ou a filha, e essa alteração genética está presente em todas as células do corpo dessa pessoa. Só que na mama, especificamente,
essas mutações podem aumentar muito a predisposição ao desenvolvimento de um câncer. Então, que genes nós estamos falando? Do tal do BRCA. Existe o BRCA1 e o BRCA2. Por que isso é famoso? Por causa da Angelina Jolie. Ela tem uma mutação de BRCA1 que está em todas as células dela e isso aumentou tremendamente o risco dela desenvolver câncer de mama e ela fez uma cirurgia preventiva. Mas vamos falar de quem já tem uma doença disseminada. O que foi apresentado lá? Um trabalho com uma droga nova, que ainda não estava disponível aliás, não está ainda disponível para câncer no Brasil. E esta droga alveja, através de um certo mecanismo, células tumorais que contenham esta mutação. Tá? Então, embora seja um número relativamente pequeno dos cânceres de mama que são metastáticos e que tem a mutação, para este pequeno subgrupo isso é uma grande novidade. A medicação se chama olaparib, é a mesma medicação que pode ser usada para câncer de ovário, que também é decorrente desta mutação, quando a doença é metastática. E o que o trabalho mostrou é que essa droga, olaparib, é um pouco melhor do que as quimioterapias, que seriam uma alternativa para que essas mulheres usassem. 60 a 70% das mulheres com câncer metastático tem um câncer chamado receptor hormonal positivo. E para essas mulheres, o primeiro, segundo, terceira opção de tratamento quando a doença é disseminada, acaba sendo hormonioterapia. E a hormonioterapia vem mudando ao longo das últimas décadas e recentemente se começou a entender um pouco melhor os mecanismos de resistência à hormonioterapia. Ou seja, eu começava uma hormonioterapia para a mulher com doença disseminada. E ela controlava a doença durante 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, e depois a doença parava de responder ao hormônio. Aí eu tentava um segundo hormônio e ele durava 4 meses e a doença já piorava. O terceiro hormônio durava 2 meses e já progredia. E aí começou a se entender por que ocorre essa resistência. E se começou a desenvolver drogas que corrigem essa resistência ou que lidam com essa resistência. Uma classe de medicações nova que está sendo muito testada, muito falada, é o que a gente chama de inibidores de CDK4 e 6. Eu não vou ficar explicando o mecanismo, mas isso são comprimidos que, tomados junto com a hormonioterapia, seja uma hormonioterapia injetável mensal, seja uma hormonioterapia oral, prolongam muito o tempo de controle da doença. Tá? Então, enquanto você com uma hormonioterapia normal, você conseguiria tomar, vamos dizer, por 10, 12 meses, na média, com esta associação você conseguiria 24, 25 meses de controle da doença. O que a gente ainda não sabe é, ok, a gente conseguiu com essas duas medicações, o hormônio mais o inibidor de CDK4/6, controlar a doença por 24 meses. Mas quanto tempo depois desses 24 meses essa mulher ainda vai conseguir controlar a doença com outras drogas? Ou seja, quanto tempo ela vai conviver com essa doença? A gente não sabe. Medo! Então, eu acho que medo é uma reação normal nossa, mas assim, o importante é saber o que existe, saber as opções que existem e não ter medo de olhar para a situação e enfrentar ela de frente. Você sabe disso melhor que eu, melhor que todo mundo. Então, assim, ok, tem medo, mas existe essa informação, existem coisas novas, existe inovação. A gente sabe que o Brasil é defasado em relação aos outros países ou não? Defasado em relação a algumas drogas inovadoras em termos de tempo para aprovação. Mas a maior defasagem não é essa. A maior defasagem é o tempo que demora entre uma mulher sentir um nódulo na mama e conseguir fazer uma biópsia, o tempo entre a biópsia e ela conseguir fazer o primeiro tratamento, o resultado da biópsia, né, a patologia no Brasilzão como um todo é muito deficiente. É deficiente do ponto de vista de ter o seu médico e não o médico do hospital. Eu trato no HC. Quem é teu médico? Não sei, cada vez é outro. Isso é uma questão que eu falo sempre sobre isso. E isso, a gente minimiza isso e acha que o mais importante é a droga inovadora. Não é. Isto é mais importante. Isto é capaz de curar e salvar mais vidas do que uma droga inovadora. Lembra, as drogas inovadoras que nós temos hoje, elas estão principalmente melhorando a vida de quem convive com uma doença metastática. Poucas drogas estão vindo para mais cedo para curar uma proporção maior de mulheres. Sabe por quê? Porque no fundo a gente consegue curar a imensa maioria das mulheres com a medicina de 2017. Quando que a gente não consegue curar com a medicina de 2017? Quando a situação social levou a que uma mulher ou fosse diagnosticada tardiamente, ou não tivesse acesso ao médico atualizado,
ou não tivesse acesso aos medicamentos tradicionais que já estão aprovados, né? Eu gosto de novidade, eu trabalho por isso, pelas novidades, mas não podemos perder de vista que a imensa maioria das pessoas que estão nos assistindo não estão só olhando para essa novidadezinha que acrescenta alguns meses na vida das mulheres, elas estão olhando para solucionar problemas que já foram solucionados na ciência faz décadas, às vezes. Então, doutor, super obrigada por você ter vindo aqui dessa palhinha, né, que deu uma aula sensacional, eu adorei, eu fiquei aqui babando, quase me esqueci que eu tinha que falar também, né? Super obrigada, eu sei que vai ser muito útil para todo mundo. Lembrando que vocês podem assistir os vídeos dele no Oncoguia. Então é isso, semana que vem a gente tá aqui de novo. Um beijão para todo mundo, se inscrevam no canal, acessem as redes sociais da Supervivente. Um beijo, até segunda. Eu que agradeço. Tchau, tchau.